Primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 16. Vamos ler um versículo, que é o de número 13. Diz assim: Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. É o que está escrito aí, amém ou não? Mesmo com versões diferentes, vamos tentar recitar juntos, vamos lá? Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Mais uma vez, vamos lá? Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sede fortes. Amém? Pode sentar um pouquinho. Estamos estudando a igreja de Corinto, uma das cartas de Corinto, nas manhãs de domingo, fazendo citação desse mesmo capítulo, quando nós estamos estudando a palavra da cruz é devera loucura para os perdidos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E aprendemos muitas coisas sobre a igreja de Corinto, principalmente sobre a cidade. Uma cidade cosmopolita, uma das maiores cidades daquela região quando Paulo escrevia suas cartas e no tempo de Paulo. Uma cidade que historiadores diziam que tinha entre 800 mil e 1 milhão de habitantes. Então era uma mega cidade para aquele contexto histórico. Uma cidade extremamente moral e na qual tinha um templo a Afrodite. Afrodite é a deusa da prostituição, do sexo ilícito, explícito. Havia um mega templo dedicado a essa figura mitológica. E, em função disso, era uma cidade promíscua, uma cidade que tinha 2 portos. Portanto, era uma cidade para a qual os vizinhos acorriam quando queriam sexo ilícito, quando queriam imoralidade, quando queriam baderna. Era uma cidade extremamente marcada pela violência, pela falta de respeito, pela desconstrução familiar. Era uma cidade bastante difícil para esta cidade. Nesta cidade, Deus planta uma igreja que, ao invés de influenciar a cidade, foi totalmente influenciado por ela. Corinto é a cidade na qual Paulo passou mais tempo nas suas viagens, todas elas. E na igreja de Corinto foi onde Paulo passou mais tempo, 18 meses. É a igreja para a qual Paulo escreveu suas maiores cartas, e foram 2. Porque era uma igreja completamente contaminada pelo seu tempo, pela sua geração. Uma igreja carnal, dividida, que tolerava a imoralidade. Uma igreja completamente secularizada. Paulo escreve 2 cartas, as maiores que ele escreveu, como já disse, para exortar. Entre os conselhos e as exortações que Paulo dá a Corinto, está esse aí, que era o versículo 13. Ele diz assim: vigiai. Quando Paulo diz vigiai, do que ele está falando? Não se distraiam. Vocês têm um chamado. Vocês foram salvos, chamados. Vocês foram selados pelos Deus. Vocês, quando vieram a Jesus, encontraram uma missão. Missão para a qual existem. Vocês sabem em Deus de onde vieram, para onde estão indo. Vocês encontraram um propósito. Ele está dizendo: não se distraiam com as coisas dessa vida. Vigiem. Não se embaraçem com as coisas do mundo. Não permitam, por distração, que a sua identidade espiritual seja maculada. Vigia. Paulo está falando àquela igreja. E, evidentemente, está registrado como palavra de Deus para falar conosco também. Quantos de nós nos tornamos em seres híbridos? Você, de fato, ama Deus, a sua palavra, e tem prazer em estar na casa do Senhor adorando. Mas quando você está fora daqui no mundo, você perde completamente a sua identidade cristã. E no mundo, ninguém sabe sequer que você é cristão. Quando está lá, de lá você é. Quando está aqui, daqui pensa ser. Isso é uma forma embaraçada de ser, como tem ensinado os irmãos pela palavra.
É pior um crente maculado pelo mundo do que um mundo totalmente o mundo do qual ele faz parte. Uma das cartas daquela igreja, né? É melhor ser frio ou quente, porque morno, o Senhor diz, ele vomita. Deus está dizendo, eu tenho ânsia de vômito quando eu estou diante de alguém que é morno. Quem é o frio? O frio é aquele que não quer saber de Deus e admite. Quem é o quente? É aquele que ama a Deus e se compromete com Ele. E aquele que é morno? É aquele que diz amar a Deus, mas não assume compromisso com Ele de verdade. Esse é o morno. Deus está dizendo, eu respeito o mundano declarado, decidido, eu aceito o ateu convicto e eu aceito o crente consagrado. Mas o crente embaraçado com o mundo, ele está dizendo, eu tenho asco de você. Eu tenho nojo. Isso é palavra de Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho um certo sentimento também por esse tipo de crente, mas eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Mas Deus está dizendo, o morno eu vou vomitar. Porque eu tenho ânsia de vômito. Quando eu penso em gente que encontrou-se comigo, mas porque não vigiou, se embaraçou com as coisas dessa vida. Paulo está dizendo àquela igreja, vigiai. Paulo dá um outro conselho, estai firmes na fé. Estar firme na fé é, faça manutenção da tua vida espiritual. Estar firme na fé é, você pode fracassar na fé. Estamos estudando isso domingo de manhã. Você pode sucumbir. Estamos estudando isso na quarta-feira à noite. Vamos falar sobre os suplementos da fé, mais um hoje. Então, esteja firme, estai firmes na fé. Não pense que a tua vida espiritual se mantém equilibrada se não houver esforço e manutenção. Por isso ele diz, não se distraia. Não pense que quando a gente se encontra com Cristo, o futuro está pronto. Não, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se você descobre-se em Deus, mas para aí você começou e parou. Parou no princípio. Temer a Deus é o princípio. A gente não pode parar no princípio. Então, faça manutenção da sua vida espiritual. Não precisa falar como, porque todo mundo sabe. Ele diz mais, portai-vos varonilmente. Você sabe o que é portar varonilmente? Ele está dizendo, seja másculo, seja homem. Essa palavra para hoje então, né, camarada? Seja homem é pertinente, né? Porque os homens estão entrando em estado de extinção. Tem homem aqui hoje, nessa noite? Glória a Deus. Então, que Deus te mantenha assim, aleluia, não? Está do lado de um homem e fala assim, que Deus te mantenha assim, em nome de Jesus. Agora, quando Paulo diz assim, ó, seja másculo, quando Paulo diz assim, seja homem, ele não está falando só questão de gênero. Ele está falando que você precisa ser mais do que um homem de Deus, você precisa ser homem, você precisa ter caráter, você precisa ter palavra. Você precisa deixar de ser moleque. Você precisa ser alguém em quem as pessoas confiem. Você precisa ser alguém cuja palavra é uma só. Você precisa ser alguém cuja palavra não volte atrás. Você precisa ser homem. Porque na igreja nós temos muitos homens de Deus que não são homens. A gente tem muito homem de Deus que é muito santo no templo, mas é mau caráter, é devedor, é maledicente, é fofoqueira, é irresponsável, secundariza o reino. E quando vive essa vida torta, sem vigilância, sem manutenção da fé, da vida espiritual, essa vida embaraçada, quando chega na comunhão, quando chega na coinonia, dá um monte de desculpa para a vida torta que vive. E o Senhor está dizendo, se você é alguém que está vivendo vida torta, seja homem e admita. Se você não vigiou, se embaraçou na vida, virou um ser híbrido, um ser espiritual maculado pela carne, pelo mundo. Se você não fez manutenção da sua fé, decaiu dela. Se você não é o que deveria ser no coração de Deus, seja homem e admita. Isso é conselho de Paulo à igreja. Tenha caráter. E caráter não tem a ver com fé, não tem a ver com religião.
tem a ver com hombridade, tem a ver com personalidade, tem a ver com humanidade. Portai-vos varonilmente. Ele termina, sede fortes. Sede fortes. Sede fortes é o que? Tenham coragem. Quando é que a gente precisa de coragem, gente? Alguém arrisca aí? Que eu tenho um alvo. Meu alvo é chegar no Joel. E entre o Neil e o Joel tem um empecilho. Tem um anão na minha frente de 1,30 m. Pô, eu tenho 1,86 m, cara. O que eu faço para chegar no Joel? Se o anão está na frente? Me digam vocês. Pô, dá só quarta-feira. Domingo teve capoeira aqui, né? Domingo teve capoeira? Dá só um. Acabou. É um anão. Mas vamos imaginar que entre eu e o Joel tem o Anderson Silva, Minotauro, sei lá, Verdun, agora o Rafael dos Anjos. Aí eu preciso de coragem. Quando o Senhor diz assim, sede forte, Ele está dizendo, não espere moleza na vida. Não se iluda achando que vai ser fácil chegar no teu destino. Não se iluda achando que não haverão adversidades e adversários. Não se iluda imaginando que você vai encontrar moleza pelo caminho. Haverão momentos que você vai ser tentado a retroagir, que a covardia vai te tentar a não encarar, a desistir do alvo e da missão. Aí o Senhor está dizendo, você vai precisar de coragem. Ele fala para a sua igreja, olha, encare a adversidade com coragem. E a coragem não emana da tua capacidade de lutar contra o Anderson Silva. A coragem emana da consciência daquele que está aliançado contigo. Eu talvez não possa um round com Anderson Silva, mas eu tenho uma aliança com Deus que diz assim, tem pelejas, Neil, que nessas você não vai precisar pelejar, você só precisa ficar parado e ver o livramento do Senhor. Então tenha coragem, a despeito das adversidades, a despeito dos inimigos, a despeito do poder deles, tenha coragem. E a tua coragem não se firma na tua capacidade de lutar, mas se firma no poder daquele com quem você tem aliança. A nossa aliança é com Jeová de Sebaot, Deus dos exércitos, irmãos. Então ele está dizendo, tenha coragem, ou seja, não tenha pena de si mesmo. Para com essa autocomiseração, não se diminua. Deixa de ser frouxo. Para de sentir pena de si mesmo. É disso que Paulo está falando. Porque os que ficam pelo caminho, não ficam pelo caminho porque o problema que chegou era maior do que ele. O que fica pelo caminho foi o que não teve coragem de encarar o problema porque morreu de pena de si mesmo. Preferiu se tornar um revoltado, achando que revolta resolve o problema. Nunca vi revolta resolver problema. Nunca vi rebelião resolver problema. Nunca vi fuga resolver problema. Então, eu queria deixar essa palavra para nossa reflexão nessa gotinha. Lembrando a vocês que vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, sejam másculos, sede forte. São 4 imperativos para quem deseja vitória na vida. Não há vitória se não houver vigilância, não há vitória se eu não estiver firme na fé, buscar primeiro o reino, não há vitória se eu afrouxar, deixar de ser homem, não há vitória se eu for covarde, se eu tiver autocomiseração. Sem esses imperativos, cedo ou tarde você sucumbe. Quando a gente olha para a história, a gente vê na história gente que viveu transcendência, como preguei domingo, gente que sucumbiu. Então, se a gente volta na história, a gente passa por sobre cadáveres de gente que ficou pelo caminho e a gente passa por vazios, porque é gente que transcendeu.
superou. A vida eventualmente prepara algumas ciladas para nós que nós temos que começar tudo de novo, né? Vai tudo muito bem, mas de repente passa um tsunami na vida, destrói tudo, acaba com tudo. E a gente tem que voltar a encontrar, começar tudo de novo. Bom, e isso é voltar ao, como que digamos, ao início de tudo e recomeçar. Bom, o que a gente está construindo nessa história? Mas como a gente constrói essa história é o que a gente vai encontrar no caminho. Então, Paulo está dizendo à igreja de Corinto e à igreja Betânia: vigiem, não passem pela história desapercebidamente, façam com consciência, produzam com consciência, pensem antes de agir, não sejam reféns dos seus desejos, não se distraiam, não se embaraçem, façam manutenção da sua fé, não coloque a tua fé em segundo lugar, busca primeiro o reino de Deus, não permita que o seu senso de valores adoeça colocando as coisas materiais na frente. Seja homem, tenha caráter, não tenha pena de si mesmo e seja forte. Lembrando daquele com quem você tem aliança. Se a gente absorve esses 4 imperativos como estilo de vida, irmão, que venha a vida, que venham os inimigos, que venham os Anderson Silvas da vida, que venham os minotauros, os ciganos. Os caras que eu estou falando são lutadores de MMA, para quem não acompanha o esporte, são campeões mundiais. Não é? Que venham os inimigos, porque aquele com quem nós temos aliança, aquele é muito maior. E ele disse: estou convosco até a consumação dos séculos. Catuca alguém e fala assim: então te anima, meu irmão. Vamos aplaudir o Senhor e vamos adorá-lo bem forte. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos. Uma frase de louvor ao Senhor teu Deus, aquele com quem tu tens aliança e que já ministra o teu coração no início dessa celebração. Um Deus que sabe da nossa luta, um Deus que sabe pelo que a gente passa, um Deus que é testemunha na história, da história que vivemos. Um Deus fiel, um Deus que ama, um Deus que se preocupa, um Deus que comparece, um Deus que não rompe alianças conosco, que permanece fiel ainda que sejamos infiéis. Um Deus que está conosco no monte, mas também é Deus de vales. Ele é Deus, o Deus da vitória, o Deus que nos dá força na derrota, o Deus da prosperidade, o Deus da diversidade, o Deus que nos capacita para todas as coisas, o Deus no qual nós estamos capacitados para todas as coisas. Ó Pai, muito obrigado porque Tu és o nosso Deus. Não merecemos um Deus como Tu. Só o temos porque Tu quiseste te revelar a nós e por isso te damos graças. Somos contaminados pelo pecado e o salário do pecado é a morte. A morte era o que devia ser a nossa realidade, mas estamos vivos, isso é graça do Senhor, favor imerecido. Por isso, ó Deus, nós te louvamos nessa noite, te pedimos que uma vez vivos em Ti, que Tu nos capacite para as lutas que estão adiante de nós. Tu sabes das lutas de cada uma de nós aqui presentes. Alguns lutam contra anões, outros contra gigantes. Não importa, sabemos que em Cristo a vitória é nossa, por causa da aliança que temos contigo. Que essa noite seja uma noite de renovo de forças, seja uma noite de renovo de esperanças, de fé, seja uma noite na qual nós façamos manutenção da nossa fé, seja uma noite na qual nós nos fortaleçamos no Senhor, seja uma noite abençoada na Tua presença. Estamos erigindo um trono de louvor a Ti, te damos boas-vindas, seja bem-vindo, Deus. E acha no meio dessa multidão os verdadeiros adoradores, os corações quebrantados que Tu não desprezas. Acha-os e achando-os, abençoe-os. Nós te bendizemos, te exaltamos e o fazemos pelo poder do nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Aplauda Ele, vamos adorá-lo com alegria.